Mais uma vez, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Estivemos durante um período ausentes, mas já estamos de volta. E hoje temos o nosso presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, que vai ajudar-nos a refletir sobre os desafios e estratégias para o desenvolvimento industrial de Angola ao longo dos 48 anos de independência. Fazendo uma breve apresentação do nosso convidado, tal como fez referência, chama-se Vicente Francisco Soares. Ele que é pós-graduado em gestão bancária pela Universidade Lusófona de Lisboa, estudou engenharia química na Universidade Agostinho Neto e é atualmente presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Seja bem-vindo mais uma vez. Yeah. Okay. Então, vamos aqui ditar as regras. Teremos 30 minutos para a exposição do nosso preletor, 20 a 30 minutos, e depois a interação com os nossos internautas, tanto pela plataforma Teams, quanto os que se encontram no Facebook. Devemos todos permanecer com os microfones desligados para que não haja interferência na comunicação. Sem mais perca de tempo, vamos já deixar o lugar ao nosso convidado. Tenha bondade para expor aquilo que trouxe para nós. Boa tarde a todos. Primeiro, os meus colegas que estão comigo aqui na sala. Depois, a todos que estão a acompanhar esta nossa conversa virtualmente. E agradecer a Development Workshop pelo convite. É a primeira vez que eu participo neste espaço. Eu nem sabia que esse espaço existia. Agora, sim, é um espaço que é importante para debate. E quando fui convidado, deram-me a possibilidade de fazer uma apresentação em PowerPoint. Mas eu achei que o debate é melhor ser mesmo uma conversa. Uma interação entre aqueles que estão deste lado e os nossos colegas, que assim podemos dizer que estão do outro lado, que é virtualmente, fisicamente, infelizmente, devido à pandemia. Este processo parou, mas estamos aqui para esta conversa, esta interação. Desculpas pelo atraso, porque eu, como disse, vim porque é um compromisso, eu tenho um óbito e estou a lutar ainda para um visto para viajar e não podia sair sem completar o processo do preenchimento do visto de entrada para o país para onde vou. Pois, então, pediram-me para interagir com todos os participantes sobre os desafios e estratégia para o desenvolvimento industrial de Angola ao longo dos 48 anos de independência. É um tema bastante importante e eu tenho o privilégio de ter assistido à independência de Angola e de ter trabalhado no tempo colonial. Portanto, tenho comigo duas experiências. A experiência colonial e agora a experiência já no Angola independente, e posso fazer algumas comparações. Tive o privilégio também de trabalhar na indústria, começando como apontador. Acho que hoje esta posição já não existe. Talvez a de chefe de produção, mas na altura fui apontador de uma fábrica industrial que era de mobiliário metálico, era a EDAL, Estofo de Angola, pois, aí no Cazem. Pois, antes de falarmos de desafios e da estratégia de desenvolvimento para o desenvolvimento industrial de Angola, ao longo destes anos, devíamos primeiro fazer uma pequena história, pequeno histórico do desenvolvimento industrial no tempo colonial. Hoje nós não estamos a partir do zero. Temos um ponto de partida, que é 1975, mas Angola não começou a desenvolver-se industrialmente em 1975.
cerca de 500 anos de colonização, como tem estado a ler na história. Durante muito tempo, o país foi mais utilizado para exploração dos recursos minerais, para serem utilizados na metrópole, Portugal, ou em outros países, até porque a grande parte das grandes empresas que o país teve, ainda tem até hoje, não eram portuguesas, eram de outros países. Portugal não tinha capacidade financeira nem industrial para poder tocar para frente o país. Portanto, era mais um intermediário de um grande país, e este livro que trago aqui, Angola para Todos, de Daniel Ribam, prova isso. Ok. Foi a questão de mostrar para nós. Pois. Então, antes de 1960, praticamente o país era mais um depósito de recursos minerais que eram explorados para serem levados para outros países e para Portugal. E o país importava produto acabado de fora e também produtos semi-manufaturados para utilização aqui na indústria. De 61 para frente que a situação começou a mudar. Primeiro pela luta de libertação, os movimentos de libertação que faziam alguma pressão, e também pela o contexto internacional que exigia dos países que tinham colônias para a descolonização, e eles, para fazerem face a isso, tentaram, digamos que, criar algum tipo de desenvolvimento, mais crescimento que desenvolvimento, algum tipo de desenvolvimento que, de certo modo, beneficiava mais os próprios portugueses que os angolanos. De qualquer maneira, tirando pondo de lado a parte política que tinha a ver com a colonização, podemos dizer que a estratégia que eles utilizaram nessa altura funcionou. Devo dizer que de 1960, 61 para frente, até 73, mais ou menos, 74, já foi 25 de abril, houve um investimento muito grande em termos industriais, a nível de todo o país, com crescimento bastante grande, crescimento acima de 2 dígitos. É por isso que, normalmente, quando o doutor Severino fala de crescimento, ele diz sempre que temos que crescer 2 dígitos. E ele tem razão. Ele diz isso porque também viveu a experiência antiga, e estamos aqui, estamos a ver que, pronto, houve esse crescimento de 2 dígitos na altura, porque também estavam a partir de uma base muito baixa. De qualquer maneira, este crescimento aconteceu, e isso aconteceu não só na indústria extrativa, que era o petróleo, o ferro e os diamantes, mas também aconteceu na indústria transformadora. Surgiram muitos polos, assim podemos chamar, de industriais. Nós podem ver aí no Kazenga, embora este polo hoje esteja praticamente abandonado, o de Viana, temos em Benguela também, Cacoaco, um bocadinho, e, portanto, havia a produção de grande parte dos produtos já que eram consumidos aqui em Angola. Portanto, este crescimento brusco, rápido, aconteceu praticamente em 10 anos, 10, 12 anos, de 1960 a 1972, 73, por aí. Pronto, mas também este processo de industrialização foi acompanhado pelo sistema financeiro, principalmente o acompanhamento da banca. Portanto, neste período de tempo também o sistema financeiro, em termos bancários, cresceu bastante. Muitos bancos, com poucos, em 60, mais ou menos 2, 3 bancos, até 72, 73, muitos bancos. Eu tive o privilégio também de trabalhar num banco. Ainda antes da independência, portanto, eu entrei na banca em 1975, em setembro. A independência foi em novembro de 75. Eu trabalhei no Banco Total Standard de Angola. Portanto, os bancos começaram a crescer bastante e tinham muitas agências e dependências a nível dos grandes centros, mas também alguns conselhos
conselho, hoje é aquilo que nós chamamos município. Portanto, isto ajudava aqueles que quisessem investir a investirem. Bom, então, houve um crescimento substancial em termos de indústria transformadora. Como disse no princípio, aqui tínhamos da indústria têxtil várias fábricas de confecções das bebidas, fábricas de vinho, cerveja, cuca, Natal. Portanto, e nas outras áreas, a indústria alimentar e de bebidas, tal como agora, é que mais crescia também durante este período. Com a nossa independência, infelizmente, nós, infelizmente, descambamos numa guerra fratricida, tanto guerra entre irmãos, desnecessária, que arrebentou com quase todas as estruturas, mas também os portugueses que cá estavam, que tinham o know-how, abandonaram o país, e devo dizer que a experiência não se ganha num ano, a universidade não dá experiência a ninguém, a universidade dá informação e o conhecimento se adquire ao longo do tempo, à medida que vamos fazendo estrada, vamos sabendo o quando, o como e porquê. Isso é só caminhando que as pessoas vão adquirindo esta capacidade. Portanto, com a fuga massiva dos portugueses, dos grandes quadros que os portugueses tinham cá, não só de portugueses, mas também de outros países, e com a deterioração das infraestruturas que existiam, pois o país ficou praticamente dependente em tudo, ficou sem a estrutura industrial que tinha. Portanto, foram gizadas vários programas, desde o tempo tanto de economia centralizada, vários programas com apoio de vários países, sobretudo de Cuba e da União Soviética, com tecnologias também, em alguns casos, diferentes, e adaptação, de certo modo, também um pouco difícil. E aquelas fábricas que existiam, aqueles polos que existiam, ficaram praticamente todos sem funcionar. Dos vários programas que o governo gizado e dos vários programas de industrialização, que ao longo desse tempo têm sido gizados, tanto podemos aqui referir o Programa de Desenvolvimento Industrial de Angola, e daí que vamos lá ver como é que os portugueses conseguiram, primeiro, levar a cabo este processo. Este processo tem que começar sempre pelas infraestruturas. Para além do quadro legal, as infraestruturas são muito importantes e os recursos humanos. Temos que ter estradas, temos que ter fábricas, temos que ter os equipamentos, temos que ter os laboratórios. Tudo isso desapareceu e também temos que ter em conta que o número de habitantes, nós, no momento da independência, tínhamos cerca de 6 milhões de habitantes. Hoje estamos com 30 e tal milhões de habitantes. Luanda era um bocadinho de nada, acho que eram cerca de 600 mil habitantes. Hoje estamos com quase, acho que 6, 7 milhões de habitantes. Portanto, é uma diferença muito grande, e também a forma como as pessoas se concentraram em Luanda, devido à guerra, tornava e torna ainda difícil responder em termos de serviços com qualidade e que possam fazer face à necessidade das pessoas que entram mais difícil. Então, como dizia, estes projetos todos de industrialização que o país foi visando, e ultimamente o Plano de Desenvolvimento Industrial de Angola 2025, se quiserem, pois tem quase tudo bem feito. Agora, o problema sério é a implementação. A implementação é sempre um grande problema para nós, porque fazer bem um projeto nem sempre é suficiente para resolver os problemas que às vezes temos mesmo a nível da empresa. Se nós não tivermos pessoas focadas, capazes de implementar, ou recursos também, não só recursos humanos, mas recursos financeiros e outros,
para implementar aquilo que está gizado, fica bastante difícil. Então, este plano fala em infraestruturas. Infraestruturas, estamos a falar das vias de comunicação, as estradas, as linhas férreas. Estamos a falar do problema da água, do problema da energia, problema de laboratórios. E tudo isso implica dinheiro e implica tempo para a sua implementação. Então, acho que estamos a entrar aqui, de certo modo, sem querer, na área da estratégia para sair desta situação. Eu devo dizer que quase que nós recuamos aos anos 60. Anos 60 que o país era mais uma fonte de abastecimento de matéria-prima para os países industrializados e nós praticamente recuamos a este ponto. Por exemplo, na indústria têxtil, acho que em 1972, 73, nós chegamos a produzir, acho que 186 mil toneladas, acho que é isso, de algodão. E aqui, no fim, chegamos a 40 e tal, uma redução a 90 mil. Portanto, uma redução bastante grande em várias áreas. O que significa que, então, o governo tinha que montar uma estratégia nova, partindo desta base, para ultrapassar a situação. E devo dizer com sinceridade que eu li a estratégia 2025. No geral, concordo com a estratégia. Agora, o problema que se coloca é como implementar esta estratégia. Eu disse-vos há pouco que este desenvolvimento em tempo colonial contou muito com a banca. Olha, muitos bancos aqui, além do... Se eu citar aqui os bancos, então, são muitos bancos, o Banco Total, o Banco Pinto Sotomayor, o Banco Comercial, o Banco de Comercial e Industrial, o Banco Interunido, tanto vários bancos e outras instituições financeiras. Neste momento, sim, também temos muitos bancos. Infelizmente, o foco da banca hoje, da banca ou dos bancos, não é igual o foco que nós tínhamos, que eu trabalhei no banco, como eu disse, e nós andávamos atrás dos clientes, aos sábados, às vezes, saíamos para ir visitar os clientes, para persuadi-los a se juntarem a nós, a serem nossos clientes. Há muitos que queriam ter dinheiro em casa e nós persuadíamos a depositarem, a serem nossos clientes, a pedirem créditos para desenvolver os seus negócios. Hoje, a banca tem, acho que, uma visão muito diferente. Alguns ainda hoje já começam a fazer também esse trabalho, mas durante muito tempo não havia esta grande preocupação. Portanto, a banca aqui jogou um papel também bastante importante. A outra coisa, os recursos humanos qualificados para a indústria ainda não existem, porque durante essa paralisação, os poucos que havia, que tinham algum conhecimento, mudaram-se para outras áreas. Os poucos que há são ínfimos para fazer face à demanda do mercado de emprego. Portanto, isso vai levar algum tempo para que a indústria possa recuperar. A estratégia, em termos de documento concebido, está aí. Agora, em termos de recursos, meios, objetivos para a implementação, é que é o grande problema. O grande problema é como ter os quadros necessários para implementar, os recursos financeiros necessários para implementar, o envolvimento de todos para que se sintam parte deste processo de transformação, crescimento da indústria e, pois, consequentemente, se esses recursos forem bem distribuídos, desenvolvimento do país. Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. Nós podemos crescer muito e não desenvolvermos, as pessoas não terem nenhum desenvolvimento porque não têm acesso àquilo que são os recursos que estão a ser produzidos. Como dizia, eu não fiz nenhum documento para discutir aqui, mas estou disponível para interagir com os participantes. Acho que
é a melhor forma. Talvez alguma coisa eu me tinha esquecido durante a interação poderei me recordar e aí acho que o nosso debate interativo será melhor do que eu ficar aqui a falar depois de estar muito pouco tempo para eles poderem interagir comigo. Depois fico à vossa inteira disposição. Muito obrigada. Muito obrigada por levar-nos à história. Recuamos alguns 48 anos, né? Recuamos 48 anos, mais ou menos, para sabermos da gênese da industrialização de Angola. Estamos abertos agora para a interação. Temos uma ferramenta no Teams para podermos levantar as mãos. Quem quer agora expor alguma questão, alguma contribuição, estamos abertos para esse efeito. Enquanto não temos ninguém no Teams, temos aqui nosso colega Daniel, que quer expor alguma questão. Fica à vontade, Daniel. Primeiramente, quero agradecer o preletor pela cintilante abordagem sintética e objetiva e também agradecer por prescindir do seu precioso tempo e estar aqui conosco, que é para partilhar a gnoseologia relativamente à industrialização do nosso país. Eu tenho 3 questões, mas tenho uma questão singela que prende-se em saber se a CIA, a Câmara de Comércio Industrial de Angola, assim, a sua natureza, se é de natureza pública ou privada, ou pública-privada. E entrando já no âmbito das questões que tem, a primeira que faço é saber do doutor como é que o doutor avalia... engenheiro, desculpa. Como é que o engenheiro avalia os níveis de cooperação bilateral entre Angola e China, do ponto de vista industrial e comercial? E a segunda questão é... Sim. Sim. Natureza privada pública. E a segunda questão, como avalia os níveis de cooperação bilateral entre Angola e China, do ponto de vista industrial e comercial? E a seguir tem qual é a análise que o engenheiro faz relativamente ao status quo do mercado angolano do ponto de vista econômico. E a última, não menos importante, sim, do mercado. Sim, o status quo do mercado angolano do ponto de vista econômico. E a última, não menos importante, é saber do engenheiro, do engenheiro, tendo em conta que a tendência progressiva da inflação nos últimos tempos, que soluções o engenheiro aponta para assegurar a médio e longo prazo o poder de compra dos consumidores? As questões foram feitas. Obrigada, Daniel, pela exposição. E o nosso engenheiro Vicente vai aqui decidir se prefere responder as questões agora ou se fazer mais uma interação. Melhor responder agora e... Se não, pode ficar... As outras para trás. Se calhar na resposta que vou dar, os outros ficam bem. Sim. Aqueles que quiserem depois interagir conosco também, ou colocar alguma questão ao doutor, ao engenheiro, por favor, levante a mão. Vamos aí uma mão levantada de ser a Milpa. O engenheiro vai agora responder e depois damos a oportunidade ao engenheiro Milpa. Bom, primeiro, quanto à questão da natureza da Câmara de Comércio de Angola. A Câmara de Comércio de Angola é uma instituição privada. E devo dizer que a primeira instituição representativa da classe empresarial criada após a independência, ela foi criada em 1988 por 43 empresas. Eram públicas e privadas. Sonangol, Indiama, ENSA, na altura, esse tempo do partido, tanto da economia centralizada, sim, os quase todas eram públicas, mas também já havia privadas, e o exemplo é a Martal.
Martal é membro fundador e o seu representante, mais velho Manuel Pinheiro, é o presidente de honra da Câmara de Comércio de Xalam-Martal. É uma instituição privada, representativa do setor privado. Cooperação Angola-China. Bom, temos que ver primeiro na perspectiva de resolver problemas concretos, que era na altura do apoio depois da guerra, e acho que o único país que se disponibilizou sem muitas exigências à cooperação e, digamos que, o financiamento, o empréstimo, foi a China. Agora, cada país tem os seus interesses. Isto é a lei do mundo. Nós, às vezes, falamos muito da lei da selva. Mas eu, quando fico a analisar, às vezes, aí o mundo animal, vejo que nós não somos muito diferentes. Às vezes somos piores os animais. Poxa, então cada um tem que tentar defender os seus interesses nesta cooperação. Cooperação vamos ter com toda a gente, com todos os países. Agora, cada país tem a sua estratégia. Você também tem que ter a sua estratégia. Se você não tem estratégia, torna-se estratégia dos outros. Dizia-me um amigo, eu estou calado, numa conversa, ele dizia a mim, para quem não tem estratégia, torna-se estratégia dos outros. Portanto, é assim, nós temos que ter a nossa estratégia, mas a cooperação com a China, para mim, vem em bom momento. O trabalho que eles fazem é importante. Há quem questione a qualidade e estes aspectos todos, mas tem a ver com o nosso próprio lado. Nós é que temos que ter a fiscalização de acompanhar o trabalho. Quem conhece a China vê o tipo de desenvolvimento que eles têm, as infraestruturas que eles têm, e não há notícias de ruimento de empresas, aliás, de prédios. Não há. Portanto, estão lá pontes sobrepostas, pontes e pontes, e tudo funciona bem. Depende de quem solicita o trabalho. Portanto, acho que a cooperação está aí, ela existe. Do nosso lado é que está a responsabilidade de acompanhar, ver se esta nos interessa ou não. A negociação, os termos de negociação é que estão Estado, nós estamos aqui para acompanhar. Mercado angolano do ponto de vista econômico. Poxa, como disse, do ponto de vista econômico, nós estamos a começar a criar condições para crescimento. Para crescer, para desenvolver, sempre serve a palavra de ordem de Agostinho Neto, a agricultura é a base e a indústria o fator decisivo. Isto não é uma palavra de ordem partidária, é uma palavra de ordem do meu ponto de vista científico. Portanto, qualquer um que analise bem a situação do mundo, da economia, vai chegar a essa conclusão, principalmente para nós que estamos de países em via de desenvolvimento. Primeiro temos que ter a barriga abastecida, mas depois precisamos de investir, precisamos de calçar, precisamos de usar óculos, precisamos, tudo isso é transformação. Mas primeiro é a barriga. Então, mas este crescimento exige recursos. E isso que estamos aqui a falar é exatamente o tema 2. Exige recursos. Primeiro, tínhamos que desenvolver a nossa agricultura, não só a agricultura, o setor primário, a agricultura, a pesca, a pecuária, em geral, temos que desenvolver isso. E depois, não dá para levar muito tempo, é quase que em simultâneo, também desenvolvimento da indústria, a transformação, a indústria transformadora. Para que, à medida que vamos enchendo a barriga, vamos criando outras condições, ter uma casa boa, ter uma mobília, ter roupa boa, conseguir assistir os filhos em termos de saúde, em termos de educação. Então, é um processo em cadeia. Isso leva tempo. E é preciso começarmos a trabalhar. Devíamos começar ontem.
Mas estamos aqui, pronto, vamos pegar aqui. Temos que trabalhar muito para fazer alteração. Como digo, a guerra não justifica tudo, mas teve um grande impacto, porque é muito mais fácil gerir pessoas que estão em sítios com poucos aglomerados do que espaços como este aqui, Luanda, cerca de 6, 7 milhões de habitantes. A gestão não é nada fácil. Nos países asiáticos, sim, as cidades têm 10, 14 milhões de habitantes, mas são cidades que foram criadas ao longo de muitos anos. As pessoas foram tanto se movimentando para os centros urbanos aos bocados, gradualmente. Aqui não. Aqui, em Moçambique, estão de forma muito massiva. Então, em termos gerais, o nosso mercado, em termos econômicos, ainda é débil. É débil porque não há produção, não há recurso humano, a produção que há é muito baixa, tendo em conta o número de habitantes que nós temos hoje. Por isso é que é quase tudo importado. Recursos humanos qualificados temos muito poucos. Não, agora muita gente formada, sim. Ser formado não significa ter capacidade de gestão, experiência de trabalho. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Estou a ver aqui a nossa colega, daqui a 10 anos, vai ver que quando entra aqui um convidado, a forma dela de agir vai ser diferente. Porque ao longo deste tempo, está a ganhar experiência, vai ouvindo de muitas pessoas, e isso depois vai ser patrimônio dela. Vai utilizar de forma natural, sem esforço nenhum. Então, isto leva algum tempo. Para dizer que, em termos econômicos, temos ainda muitos desafios, e temos que trabalhar muito. Primeiro é mudar a mentalidade, que nós ainda temos muitos nossos mais velhos e também novos, ainda pensamos que a independência significaria após comer, beber, vestir bem, porque pronto, já estamos independentes, tudo é nosso e vai ser muito mais fácil. Não é assim. Pelo contrário, quando o país se torna independente, nós temos que trabalhar mais, porque agora é nossa responsabilidade. É como o filho, sim, quando sai da casa dos pais, o trabalho para ele é maior, porque estava habituado com o pai, os pais a darem tudo, mas agora ele está independente, tem que criar condições para sobreviver, ele próprio, a sua esposa, ou o seu esposo e os filhos. Exatamente. Tem mais uma questão, okay. Como assegurar o poder de compra dos consumidores. Bom, tudo do meu ponto de vista que temos feito para melhorar este quadro são paliativos. São paliativos que nós temos feito, quer nós, enquanto empresários, quer o governo. Acho que todos nós, enquanto atores econômicos, neste momento que fazemos são paliativos para mitigar situações concretas. Estamos a ser ainda bombeiros nesta fase. A solução disso tudo vai ser quando aumentamos a produção. Só com a produção interna aumentada, aí sim, as coisas vão baixar naturalmente. Não pode baixar a inflação se você não tem produção interna. Como é que vai baixar? Nós, por exemplo, falamos de inflação. Hoje, falamos de aumento do salário. Há regras para aumentar o salário e há regras para baixar a inflação. Se você não tem produção interna, fica difícil. E para aumentar o salário, se você não aumenta a produtividade e outros fatores, fica difícil você aumentar o salário. De outro modo, o patrão vai à falência, a empresa vai à falência. Então, tem um trabalho conjunto que é preciso que as pessoas se sentem e discutam com seriedade, que nós temos situações sérias, são situações sem as quais não se pode avançar. Primeiro, se não tiver produção, não há milagres. Não vale a pena inventar milagres, que não vamos baixar a inflação se não aumentarmos a produção. E a produção só se aumenta, primeiro, se houver recursos, se houver investimento, depois, havendo investimento, se aumentarmos a produtividade. Que é isso, a produtividade, aumentar a produtividade. Ou seja, aumentar a produção, eventualmente com o mesmo número de pessoas que nós temos, com os mesmos recursos investidos, não é? Ou então, manter a mesma produção, mas baixar
os recursos que nós aplicamos. Se nós não aplicamos, isso vai ser muito difícil. Vamos falar muito, é como se diz, todos falam e ninguém tem razão. Em casa de não há comida, né? Todos ralham e ninguém tem razão. Pode, então é isso. Acho que eram as questões que me têm sido colocadas. Esperamos que tenha ficado esclarecido. Obrigado, tá. Mãos levantadas, temos ligeira dúvida. Por favor, tenha a bondade. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria felicitar o palestrante pela disponibilidade que teve de partilhar conosco os seus conhecimentos nesta área. A mim chamou-me a atenção o discorrer que fez sobre a fase pré-independência, portanto, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento industrial e não só. Creio que mencionou, aliás, quis fazer transparecer que de facto aconteceu uma mudança, uma viragem daquilo que vinha acontecendo até determinado momento e posteriormente ocorreu um desenvolvimento que aconteceu até 1973, salvo erro, que foi o pico do desenvolvimento naquela altura e, convenhamos, mesmo no país. Depois, portanto, a sua abordagem diz respeito ao que aconteceu a seguir a independência, não é? Na situação em que nós estamos. A minha questão, em determinados aspectos, foi sendo abordada ao longo das respostas que foi dando ao primeira portanto, pessoa que questionou, que apresentou algumas questões. A minha questão é, quer dizer, de uma forma incisiva e pontual, será que nós temos de facto uma estratégia de desenvolvimento industrial, que, enfim, enquadra-se numa estratégia de desenvolvimento global? Eu, quando falo em estratégia, será assim um contexto, digamos, com metas estabelecidas, com medição de impacto, medição do desenvolvimento. Portanto, será que nós temos isto traçado em termos de olhar para os recursos que nós temos, ver qual é a melhor forma para o desenvolvimento, nesse caso da indústria? Será que nós temos isto ou em determinados aspectos estaremos à procura da melhor forma de ajustarmos a nossa filosofia de desenvolvimento industrial? Era isto. Muito obrigado. Sim. Gergo Amilcar, obrigado pela questão que coloca. De facto, é importante colocar esta questão. Como eu dizia, o importante não é só ter a estratégia. Depois nós termos as metas, termos o foco, depois termos os recursos para a implementação desta estratégia. E depois há um outro problema que nós temos tido, não só em Angola, mas também a nível da região. Às vezes nós temos uma estratégia e depois não implementamos até o fim, desistimos a meio. Se calhar começamos e na primeira dificuldade que encontramos, mudamos de estratégia, traçamos outra estratégia e fica difícil depois as pessoas perceberem esta estratégia. A outra é o problema que eu tenho referido, que é o processo de diálogo, para que as pessoas se sintam parte do processo. E para se sentir parte tem que dominar o processo, tem que conhecer.
este processo, e assim é mais fácil as pessoas se sentirem parte do processo, porque deram as suas contribuições, eventualmente, mesmo que não tenham dado, mas, de certo modo, acompanharam o processo. Pois, a estratégia existe, está até disponível nas redes sociais, né? A Estratégia de Desenvolvimento Industrial 2025, entrarem no Google, poderão encontrar esta estratégia com metas, com 2025, depois está lá também um plano de implementação, mas tem letras tão pequenininhas que às vezes fica difícil até conseguir identificar esta estratégia. Mas não basta estar ali disponível no Google, uma estratégia desta envergadura e a importância que a industrialização tem, que é o fator decisivo, como dizia Agostinho Neto, para desenvolver o país. A sua discussão, a sua abordagem devia ser mais ativa, digo, mais inclusiva, para permitir que todos os atores pudessem dar as suas contribuições para este processo, porque se calhar há ideias que não estarão incluídas aí e que podiam, se calhar, ultrapassar algumas situações que poderemos viver no futuro. Esta estratégia existe com metas, eu digo que até a implementação até 2025, esta que está aí, que está disponível, que parte desta estratégia já está implementada, até aqui, pois, fica difícil, pois, tanto problema de recursos financeiros, aquilo que é do nosso conhecimento, também tem impactado negativamente para a implementação desta estratégia. Para mim, a estratégia existe, o que precisa é mais publicidade e maior discussão, ou seja, divulgação e discussão. Ou seja, antes da implementação destas estratégias, muitas vezes, o pouco de discussão, o tempo de discussão destas estratégias tem sido muito reduzido. E faz com que não se consigam atingir todos os atores e muitas vezes aqueles que estão no terreno. E a estratégia passa, a consulta passa, mas às vezes muitos dos atores principais, não há principais, há atores. Principais, no fundo, não existem. Há atores, todos que estão aí têm o direito de dar a sua contribuição, embora não possam todos estar no mesmo espaço, mas esses que não podem então lá estar têm que ter representantes, e esses representantes têm que estar ali também de forma estruturada, ou seja, de forma que de facto representem os outros. Portanto, mas esta estratégia existe, as metas também estão lá. Agora, o meu problema sempre não tem muito... Eu presto atenção à estratégia, é importante a estratégia, é importante as metas, são importantes as metas, é importante o foco, e isso tudo tem que conduzir a que haja implementação. Pouco valerá se nós tivermos estratégias bonitas, mas que não são implementadas, ou são mal implementadas. As estratégias estão lá para que as pessoas sigam as estratégias. O outro problema é, às vezes, temos uma estratégia, mas na implementação há o bypass. Bypass é o quê? O caminho é este, nós queremos dar a curva aqui para aparecer ali com muitos pretextos. Portanto, se a estratégia está lá e é seguida, facilmente vamos ver onde erramos e facilmente nós poderemos corrigir o tiro. Se a estratégia não é seguida, depois não sabemos onde erramos, estamos perdidos depois. E mesmo se recuarmos, não sabemos onde perdemos o fio a meada. Acho que sim, a estratégia está ali. Agora, o grande problema é a implementação. Pode ser que não seja a melhor estratégia, mas é uma estratégia. Aí está. Agora, ela pode ser melhorada. E eu acho que a estratégia não deve ser estanque. Deve estar sempre aberta a eventuais ajustamentos durante a sua implementação. E apoiando-me agora na questão que foi colocada pelo engenheiro Amilcar e pela explanação que o engenheiro Vicente fez, eu pergunto qual tem sido o papel do CIA para a efetivação ou a implementação da estratégia, o plano
estratégico Sim, de desenvolvimento industrial. desenvolvimento industrial. Sim. Sim. É assim. A função da Câmara de Comércio é promover negócios. Nossa função é juntar empresários de um lado e do outro, não só de fora. Empresários, mesmo a nível do país, tanto do Ambo, de Benguela, do Ambo e de Luanda, de Viana e de Cacoapa. Nossa função é essa, juntar empresários, discutir assuntos que têm a ver com a atividade empresarial. Nós não fazemos parte do governo. Não, nós somos o setor privado. Pois, temos um espaço de diálogo com o governo, vamos chamar o espaço de concertação, conselho de concertação. Aí vamos colocar nossas questões relativas à nossa atividade, ou seja, a promoção das trocas comerciais, mas também do investimento. Nós também atraímos investidores de fora para dentro e tentamos levar empresas angolanas para o exterior, tendo em conta os mercados exteriores que no nosso dia a dia nós temos relações com vários países. Devo dizer que a Câmara de Comércio e Indústria da Angola tem protocolos de cooperação e memorandos com quase todas as câmaras de comércio de países que têm relações diplomáticas com Angola. Quase todas. Então, quando a gente vai visitar um país, agora, esta semana, vou ao Catar. Vou assinar um protocolo com a Câmara de Comércio e Indústria do Catar. E vamos com uma delegação de 30 ali empresas. Pois, os empresários vão identificar oportunidades, os do Catar também vão identificar, e virão também para visitar Angola. E depois temos um outro papel, que é o papel do sindicato dos empregadores. Ou seja, há um sindicato para os trabalhadores. Sim. Aqui temos a UNTA, temos a CGCILA, temos a Força Sindical, são os centros sindicais. Também há o sindicato para os empregadores. A Câmara do Comércio, a AIA, a Federação das Mulheres Empresárias, portanto, fazem também um papel de sindicato dos empregadores. Felizmente, entre nós, temos uma boa relação com os sindicatos, as centrais sindicais conosco, não temos nenhum problema, temos uma relação cordial. Tá bom, muito obrigada. Temos mais uma mão levantada. Peço, por favor, que ligue seu microfone e possa expor a sua questão ou a contribuição que tem. Boa tarde, Isabel. Conseguem me ouvir? Conseguimos sim, capitão. Okay. Antes de mais, tenho uma questão, mas permitem-me só saudar a todos e todas presentes na sala. Capitão? Sim, sou Briano Capitão, é meu nome. Dizia, antes de mais nada, permita-me só saudar a todos presentes na sala virtual e aí na sala presencial. Em segundo, agradecer ao engenheiro Vicente por aceitar o nosso convite e estar aqui e partilhar conosco essa sua experiência. E a minha questão consiste no seguinte: engenheiro, olhando sobre a estratégia que se refere do governo angolano, o boom da tecnologia, a sociedade jovem angolana e a aposta do executivo na agricultura, gostava de saber que esperança tem para uma industrialização, principalmente para a área agrícola, no sentido de termos uma sustentabilidade alimentar. Então, essa é a questão que eu tinha para o engenheiro. Não sei se posso repetir ou conseguir fazer. Não, apanhei bem. Apanhei bem. Muito obrigado. Pois, então, capitão, obrigado pela questão que coloca. A esperança que eu tenho, tendo em conta, é assim, vamos dizer que Angola tem todas as condições para dar certo. Mas todas as condições para dar certo. Nós é que temos que afinar as nossas cabeças para que o país dê certo. Há países que não têm espaço para a agricultura, não tem mares para a pesca, não tem rios, tem dificuldade até para beber. Portanto, nós temos quase tudo. Deus deu-nos tudo. Nós temos terras férteis, temos uma costa bastante grande, com
com peixe de toda espécie, temos tantas condições para a pecuária, temos todas as condições. O que precisamos é tocar para frente. Eu dei aqui a experiência do tempo colonial. E vimos que eles, em 10 anos, cresciam 2 dígitos. Sim, 2 dígitos. Está certo que as condições que eles tinham eram outras, os recursos também eram outros, o nosso contexto é diferente, mas a terra continua ali, os recursos, alguns explorados, mas uma boa parte deles também estão ali, só precisamos de aproveitar. Olha, já viu que o rio Kwanza nasce no Bié e desagou aqui na foz do rio Kwanza, na Barra do Kwanza? Este espaço todo que vem do Bié até aqui, a margem do rio, quase que ninguém aproveita. A água toda passa e não é aproveitada. Tem aqui o município da Kisama, o município de Colibengo, aí do Kwanza Norte. Toda essa margem não está a ser eficientemente, esta água não está a ser aproveitada para a agricultura. Quem fala do rio Kwanza vai falar dos outros rios que estão ali. Portanto, também não temos tanta gente assim. O país praticamente está desabitado, não temos ainda tanta gente assim. Mas, então, estas poucas pessoas que nós temos, podemos. A estratégia está ali. É como eu digo, não temos muito problema de estratégia, não temos muito problema de leis, nós temos quase tudo em termos de lei, em termos de estratégia. Eu costumo dizer, porque tenho o privilégio, deixa-me dizer, desta parte, o privilégio de viajar para muitos países e interagir com muitas instituições. Neste momento, estou a presidir também o Conselho Empresarial da SADC e tenho reuniões a nível da SADC. Nós temos, em termos de legislação, em termos de estratégia, não ficamos a dever quase que praticamente nada a ninguém. Não ficamos a dever nada. Primeira coisa que temos que mudar, a mentalidade, assumir o trabalho de forma séria. A outra coisa é cumprir com aquilo que está legislado, cumprir com as estratégias, assumirmos que isso é nosso. O problema é que nós temos a estratégia numa direção, mas fazemos coisa na outra direção. O exemplo que eu dei é o seguinte: nós todos vamos à escola de condução e aprendemos que no vermelho temos que parar. Mas veja lá na estrada o que acontece. E já sabemos que o passeio é para peão, é mesmo passeio. Mas as motas e quase os carros passam em cima do passeio. E nós estamos a ver, estamos a assistir isso. Portanto, fica difícil. O problema não está na estratégia, não está nas leis. Está na implementação. É o grande problema. Se nós conseguirmos cumprir com aquilo que está legislado, se conseguirmos cumprir com as estratégias montadas, podem acreditar que daqui a 10 anos, tal como os portugueses fizeram, não é? Nós vamos mudar muita coisa. Vamos mudar. Há muitas mudanças, também temos que reconhecer isso. Que há muitas mudanças hoje que quem conheceu Angola, eu vim, eu não sou de Luanda, eu sou da Kisama, e vim para Luanda estudar em 1967. Cheguei a Luanda em fevereiro de 67. E ali, a partir do... Portanto, encontrei o Américo Boa Vida a ser construído. Acabou. Ele ainda acabou. Portanto, e aqui, quem vai para o Benfica, aqui é tudo mata. E hoje, Luanda está ligada a Catete, praticamente, ao Colibengo. Portanto, há um crescimento muito grande. Em termos de quadros, quando você visse um médico negro, você ficava a rir sozinho. Não é? Você vê um engenheiro negro, um economista negro, você ficava a rir sozinho. Hoje, temos tantos médicos, tantos engenheiros, tantos economistas, temos tantos. Já temos muitos. Muita coisa foi feita. Mas precisamos de fazer muito mais para que haja transformação. Primeiro, a mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Sem esta mudança, se todos ficarmos aqui a falar, e basta ver o foco também, todos nós vamos para os cursos de ciências, cursos sociais. É muito bom ter os cursos sociais. Precisamos de jornalistas, precisamos de economistas,
precisamos. Mas um país como o nosso precisa de engenheiros. Gente que mete a mão na massa. Precisa de, sim, técnicos agrários, precisa de serralheiros, precisa... Nós temos que transformar. Temos que transformar. A escola industrial, que agora é o IMIL, veja quantos quadros, e um técnico com curso industrial daquele tempo tinha uma qualidade tal que não era brincadeira. Hoje, eu tenho alguém que fez o curso industrial naquele tempo, foi fazer o curso de cerveja de Master e passou. Ele fez o curso industrial daquele tempo, que valia o 5º ano. Não é médio, que valia o 5º ano. Foi fazer o curso de cerveja de Master em Portugal e passou com média 13. Sim, frequentou o curso e sim. Portanto, a base que eles tinham, técnica, em termos de prática, era muito alta. Portanto, nós temos todas as condições, o capitão tem razão. A minha esperança é que temos que trabalhar mais na sensibilização, principalmente da juventude. Ainda temos muita coisa a mudar em termos de mentalidade. Ainda temos muito a história do canudo. Portanto, temos que mudar. Aqui o terreno é pegar aí na massa. Temos que fazer isso. Temos tudo para dar certo. Temos terras, temos... Agora, as estratégias, a implementação das estratégias, da parte da população, mas também da parte dos dirigentes que montam a estratégia. E já agora, na ótica de engenheiro do CEP, o que é que falta para que seja implementada a estratégia como tal? Temos tudo muito lindo, tudo muito organizado, mas a efetivação é o que não dá dor de cabeça. Há uma coisa que tem a ver com a gestão. A gestão tem a ver com... primeiro, você tem que conceber, planificar, montar a estratégia e depois controlar. A monitoria, a monitoria, exatamente. Senão, se a monitoria não é feita da melhor forma, pois fica um bocadinho complicado. E eu acho que este é um problema, devemos trazer um outro livro que está aí, que não é só da Angola, é de África. O problema de África é acompanhar aquilo que traça, mesmo a nível da União Africana. Nós vemos praticamente projetos, estratégias montadas e depois mudam. Você começou, depois deu logo errado, mudou. Quando nós sabemos onde vamos e temos um caminho bem definido, nós já prevemos os constrangimentos que vamos encontrar logo no processo. Portanto, significa que a gente não muda à toa. Nós temos certeza que vamos aqui, que o nosso objetivo é aquele, que vamos chegar e já temos que prever que vamos encontrar dificuldades. Não podemos lidar com qualquer dificuldade que a gente sente e muda logo. Não funciona. Não funciona. O engenheiro falou de um livro que poderia trazer. Teremos mais oportunidades para ver. Teremos oportunidades que o engenheiro vai poder estar aqui para apresentar também mais um tema. Está bem. E terá oportunidade de mostrar. Com todo prazer, nós estamos disponíveis para esse tipo de interação. É importante. Primeiro, que nós gostamos de interagir com a juventude e com os mais velhos, pessoas com já uma certa idade, como foi o engenheiro Amilcar. São pessoas que já trazem alguma experiência e estes comentários deles também, às vezes, ajudam-nos, nós, enquanto responsáveis de instituições privadas, não é? E públicas, eventualmente, às vezes, a moldarmos a nossa mentalidade. Nós queremos interagir com os jovens que têm sede de beber os conhecimentos dos mais velhos, mas também com os mais velhos para darem ideias. Eu disse que trabalhei no tempo colonial. Também há outros que estão ali do outro lado que trabalharam, podem, depois, se calhar, apresentar uma outra ideia e vamos aqui discutir. Estamos aqui, mais uma mão levantada aqui na sala, o Daniel. Mas do outro lado temos também o engenheiro Amilcar, que pretende mais uma vez dar alguma contribuição ou colocar uma questão. Tem a bondade, engenheiro Amilcar? Muito obrigado. Senhor engenheiro, eu ouvi com atenção a abordagem que fez em relação às estratégias e todos os aspectos relacionados. A minha questão é a seguinte:
se de facto o problema está no cumprimento das estratégias que foram traçadas, porque hão de faltar sempre alguns ingredientes para que ela seja de facto cumprida. Não será que a própria estratégia fica incompleta se não incorpora os ingredientes ou os elementos que são necessários para que ela funcione? Esta é a minha questão. Sim. Tem razão, Amilcar. A própria estratégia, às vezes, fica incompleta se não incorpora alguns ingredientes que são necessários. Daí que eu dizia que o tempo de auscultação, de interação, antes de montar a estratégia é muito importante. Às vezes, nós temos pressa em ter a estratégia e perdemos muitas contribuições. Portanto, é aquilo que eu estava a dizer aqui há pouco quando a colega aqui me colocou a situação, dizer que, poxa, eu estaria disponível para estar mais vezes, que nós vamos ouvir os jovens que querem ter novos conhecimentos, mas também há jovens que trazem já experiência, há jovens que estão a trabalhar muito sério. Às vezes fazemos confusão. Há jovens que têm 30, 32 anos, mas começou a trabalhar aos 16 anos. Tem muita experiência. Então, muitas vezes, o próprio processo de auscultação, de interação, é tal que não permite que contribuições valiosas sejam aduzidas à discussão e possam ser incorporadas. Muitas vezes, quando se dá conta que esta contribuição é muito importante, já a estratégia está montada. Portanto, o tempo de discussão de um tipo de estratégia desta dimensão é muito importante. E não é só o tempo. A própria estratégia de montar a estratégia, sim, a própria estratégia de fazer a estratégia também é muito importante para que, sim, consigamos ter estas contribuições, pessoas que estão no terreno, que vivem no dia a dia. Há pormenores que, para quem não está no terreno, passam despercebidos. Mas quem está lá no dia a dia, ele vai levantar um pormenor que você se pode, mas como é que eu não pensei nisso? Poxa, ele não pensou porque você não está no terreno. Ele que está no terreno. É a diferença entre a teoria e a prática. E a prática. Então, aí sim, acho que sim. Acho que esses ingredientes, às vezes, na hora da implementação, às vezes fazem falta e às vezes nós mudamos logo de estratégia porque há um ingrediente que não estava lá e agora muda, faz outra estratégia, mas se não voltar, não fizer a melhor estratégia para fazer a estratégia, vai continuar a ser difícil ter uma estratégia que corresponda à expectativa, ou pelo menos os objetivos do trabalho que está a levar a cabo. Acho que, não sei como é que o processo dessa estratégia de industrialização, mas a sua divulgação é muito baixa. Pelo menos para os atores econômicos que estão nas diversas áreas, pois tem pouca informação sobre a estratégia. Por exemplo, o Prodese. O Prodese é muito conhecido, pois toda a gente ouve falar do Prodese. É muito divulgado. Então, se o Prodese é divulgado, que é um programa, devia ser muito mais divulgada a estratégia de industrialização. Porque o Prodese está dentro da industrialização, quer dizer, parte da industrialização. O Prodese tem outros aspectos, mas a industrialização, digamos que vai ser a base para que se consiga atingir o desenvolvimento nos próximos tempos, nos próximos anos. Aqui gostaria de dizer ao meu pai, auguramos que tenha sido satisfeito e a interação continua, caso haja mais alguma questão, basta levantar a mão. E aos demais, a quem só agora se comunicou a nós, seja muito bem-vindo. Estamos aqui desde as 14 a falar sobre os desafios e estratégias para o desenvolvimento industrial de Angola ao longo dos 48 anos de independência. O engenheiro Vicente levou-nos aqui numa viagem na vertente industrial e estamos até o momento a refletir. Agradecemos mais uma vez.
Cá na sala temos o Daniel, que pretende mais uma vez colocar uma questão ou sugestão. Tenha bondade, Daniel. Obrigado, Isabel. Queria também aproveitar a deixa dos que me precederam, visto que o engenheiro tem essa panagem, teve o apanágio de viver as duas épocas da Angola colonial e da Angola pós-colonial. Eu gostava de saber, como mais jovem, né, devido à experiência aqui do nosso engenheiro, de saber se, em termos qualitativo e quantitativo, como é que avalia a situação industrial da Angola colonial e da Angola pós-colonial, com destaque no período pós-guerra. Em termos quantitativos, como disse também aí o engenheiro Amilcar, a indústria, o boom foi 73, que atingiu os maiores números, não tem aqui os dados, mas podemos depois facilmente encontrar. Nós tivemos uma redução bastante grande em termos quantitativos. E em termos qualitativos, não, temos que reconhecer que na época colonial a qualidade era muito boa, devemos dizer que o país não ficava pura província. A província de Angola não ficava a dever praticamente nada a ninguém em termos de qualidade de produtos. Em termos de roupa mesmo de qualidade, nós tínhamos empresas aqui que faziam roupa de qualidade. A Califa, empresas que uma camisa daquelas empresas é igualzinha agora que nós temos aí. Em termos de bebida, por exemplo, também a qualidade era muito boa. Pronto, havia muita rigorosidade, quadros também, em termos de qualificação, quantidade muito pequena, mas também de boa qualidade. Hoje temos mais quantidade, temos comparativos, e justifica-se também nós temos que fazer uma formação massiva, não é? Nem sempre a velocidade se compatibiliza com a qualidade. Então, esta formação massiva fez com que alguns dos quadros não tivessem a qualidade requerida para um quadro. Portanto, esse é um trabalho sério que cada um pode melhorar. Não quer dizer que está tudo perdido. Não, as pessoas podem melhorar. E tem que melhorar. Terminar a universidade não é o fim. Aliás, é o início de uma grande jornada. Nós temos que ler todos os dias. Eu leio quase que todos os dias e tento, sempre que preciso, aprender sempre uma coisa nova. Portanto, em termos de qualidade, também os quadros temos que reconhecer isso, tinham uma boa qualidade. Basta ver que, após a independência, os poucos quadros que ficaram cá conseguiram cobrir os quadros portugueses, embora sem, não podemos dizer que cobrissem a 100%, fizessem exatamente o que eles faziam, mas conseguiam cobrir com um nível acadêmico muito, em termos escritos, inferior a muitos quadros que temos hoje, mas eles conseguiam dar cobertura. Os enfermeiros, por exemplo, faziam o papel de médicos. E não há grandes queixas de pessoas que morreram porque foram mal medicados. Não, faziam um bom trabalho. Eu me lembro que eu tive também, devo dizer que eu passei por muitos setores da atividade, também passei pela saúde. E um enfermeiro com um curso geral de enfermagem, que era com um 5º ano, tinha uma qualidade que não é enfermeiro, não era brincadeira, eram enfermeiros com 7º ano. 7º ano, e tinham um curso geral de enfermagem. Portanto, não era mesmo uma rigorosidade bastante grande. Também o número de pessoas era pequeno, né? Temos que reconhecer isso. Nós continuamos aqui. Para quem ainda quiser colocar alguma questão, tenha bondade de levantar a mão para assim fazer. Enquanto não há nenhuma interação, eu gostava já de perguntar aqui ao engenheiro como olha para a indústria angolana daqui a mais algum tempo?
De acordo com o momento em que vivemos agora, como é que vê futuramente a industrialização angolana? Eu acho que, apesar da estratégia que está aí, que ainda pode ser, alguns aspectos podem ser ainda discutidos, questionados, é natural que assim seja. Há coisas que estão a ser feitas, por exemplo, temos os polos industriais e temos as zonas de comércio, as zonas econômicas especiais, e estão também previstas as zonas, temos os polos industriais e temos os polos industriais rurais, portanto, nas áreas pequenos polos. E acredito que os polos industriais, a serem implementados, a previsão é para ter em todo o país. Neste momento estão a funcionar só dois polos, o polo de Viana e o polo da Catumbela. De Cabinda, de Fútila, tanto os outros estão ainda aí em Banho-Maria, mas estes dois estão a funcionar. Com a implementação desses polos industriais, a zona econômica e zonas econômicas especiais e rurais, poderemos ter daqui, digamos que, há alguns anos, uma melhoria substancial. Temos que apostar nisso. Eu acho que o foco tem que ser também muita formação na área produtiva. Muita formação. Nós temos, há muita tendência dos jovens irem só para áreas sociais. Poxa, área social, se a barriga está vazia, a área social vai falar muito. Mas se a barriga estiver cheia, a área social não vai falar muito. Então temos que tentar compatibilizar isso. O nosso estadio de desenvolvimento é para... Nós estamos ainda no século XIX. Em termos de desenvolvimento, século XIX ainda era, digamos que, o fator produtivo ali. É isso que nós precisamos ainda. Muita gente na agricultura, muita gente na indústria, muita gente na pecuária. E precisamos de formar nesta área. As pessoas, às vezes, desprezam quem está a cuidar do gado. Desprezam quem está com a sua enxada na mão. Mas se nós dermos alguma formação, havia aquelas escolas rurais, e hoje também há umas ali, mas o valor que se lhes dá ainda não é grande. Então, precisamos de mudar a mentalidade. Há outra coisa que é importante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cultura, que gosta muito de música, e interajo muito com músicos, com homens de teatro, gosto muito. Mas nós, hoje, se notar, os jovens, a referência deles, sabe qual é? Não. DJ. Agora, por que DJ? Não sei. Todos querem DJ, entender? DJ é uma referência. Não é que não seja bom, que não seja uma boa. Sim. É moda. Então temos que transformar os agricultores, os industriais também em moda. Ou seja, o ídolo dos jovens tem que ser o industrial de sucesso, o agricultor de sucesso, aquele que cuida do gado, não é? Poxa, de sucesso, não é? E agora, sim, agora pode ter também como ídolo o DJ, mas também tem como ídolo o agricultor, o pintor, quer dizer, temos que focarmos mais na produção material. Sim. É isso que vai fazer com que a inflação mude. Nós temos que produzir em tudo, mas principalmente aquilo que nos enche a barriga, aquilo que nos veste, aquilo que nos calça, aquilo que nos faz, pelo menos, resolver as primeiras necessidades. Nós temos aqui o senhor Adão, que diz-nos que não consegue ouvir, mas tem uma questão e deixou no nosso chat também, onde estamos a interagir também com os nossos convidados e participantes. Ele pergunta: existe de fato uma política nacional para a industrialização de Angola? Se sim, qual foi o papel do setor privado na formulação da política?
Essa é a questão que o senhor Adão deixou. Ok. Este plano de industrialização é 2025. Nós precisamos 2050, nós precisamos de um plano de longo prazo. Veja, por exemplo, nós estamos a falar aqui da relação com a China. Sim. Tudo isso que a China está fazendo já foi concebido há centenas de anos. Estão a implementar agora. Hoje, nós precisamos de um plano de longo prazo e tem que ser um trabalho, vamos lá dizer, nacional. Nacional no sentido de que todos os atores que estão ligados à área industrial possam dar as suas contribuições. Perguntou qual foi o papel do setor privado. Neste, são as consultas que nós temos com os ministérios. Nós temos consultas, eu tenho dito que nós não temos nenhum problema em conversar com o ministro. Esse aspecto, o processo de diálogo é, de certo modo, fluido. É possível conversar-se com o ministro, é possível apresentar-se alguma ideia. Uma coisa é este diálogo, a outra coisa é estruturar de maneiras que, com o cronograma, não é para além daquele que está aí anualmente, que já faz parte do Diário da República, do semestral, haja outros encontros periódicos, mas cronogramados. Ou seja, um cronograma da atividade que de X em X tempo a esse encontro, a estas decisões, a avaliação, se cumpriu, se não se cumpriu, periódico. Nós fazemos nossa participação, mas este processo ainda precisa de melhoria. A senhora Adão pergunta ainda como é que o CIA avalia o papel do setor privado na economia. Muita dificuldade. Setor privado precisa de melhorar o seu papel. Ele próprio, enquanto setor privado, eu acho que ainda não está unido. Precisa de união. União estruturada. Costumo dizer que o importante é não estarmos juntos. O importante é estarmos juntos, mas organizados. Estamos juntos, mas sem organização, não se vai a lado nenhum. E organização, no verdadeiro sentido da palavra, organização que seja resultado de um trabalho profundo de organização. O setor privado precisa de se organizar melhor para defender os seus interesses, porque o setor privado tem interesses próprios. Os trabalhadores têm interesses próprios. O governo também tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Portanto, sem confusão de papéis. Às vezes confundimos os papéis. Aqui eu preciso que cada um, no seu espaço de trabalho, desempenhe o seu papel e, juntando esses papéis todos, vamos ter o país a crescer. O setor privado precisa de melhorar a sua forma de ser e estar no país. E já agora me transporto também para a região. É um problema sério a nível da região. O papel do setor privado ainda não está. Em alguns países há uma organização melhor, em outros nem tanto, em alguns mais ou menos. Portanto, é um trabalho sério. E por quê? Isto é um setor privado nascente. Que setor privado? Estamos a falar. Setor privado, no tempo colonial, quem era o setor privado? Eram os portugueses. Qual era o papel do angolano? Trabalhador. E ele só estudava para ser trabalhador do outro. Então, esta de setor privado, hoje, surge após a nossa independência. Começamos a criar setor privado angolano. Setor privado sempre existiu, mas setor privado que era, digamos que, todo ele, 90 e tal % de portugueses. Com a saída dos portugueses, depois da economia centralizada, havia algumas empresas, mas essas que não tinham expressão no setor privado como organização melhor. É que estou a dizer que a primeira instituição que foi criada após a independência é a Câmara de Comércio e Indústria de Angola, como representante dos empresários. Tanto, e por esta razão, o setor privado. Então, precisa beber muita experiência ainda. Temos que ter muita experiência que não temos.
não vale a pena dizermos que não estamos ainda bem. É um trabalho a ser feito, muita coisa está a ser feita nesse sentido, e também temos contado com o apoio de outros países, de outras organizações com as quais nós temos relações e protocolos para passar a experiência deles, mas agora também, como digo, a implementação vai levar algum tempo, porque questão de mentalidade, a mentalidade, para mudar esta mentalidade, é mais difícil de mudar a mentalidade do que mudar um prédio. Toda a questão aqui com essa frase do engenheiro. É mais difícil mudar a mentalidade do que um prédio. Então, nós temos mais uma questão. Estamos a escassos metros do término do nosso debate, também porque o engenheiro pretende resolver outras questões, mas o nosso horário é 15h30, faltam 5. Nós acreditamos que temos ainda o engenheiro poder ainda responder à questão da nossa caríssima bem-vinda. Ela diz, fala-se muito sobre a diversificação da economia. Gostava de saber quais são as áreas mais estratégicas, do seu ponto de vista, a serem investidas atualmente para que esse diversificar saia dos papéis e dos cursos para a efetivação. E por que ao longo de tantos anos ainda não conseguimos efetivar? Áreas para diversificar, eu acho que disse logo na introdução. Primeira coisa tem que ser infraestruturas. Estou a falar de quê? Estou a falar de estradas. Estou a falar de caminho de ferro. Estou a falar de energia. Estou a falar de água. Esta é a base para a diversificação. Depois, vamos então para o setor produtivo. Vamos à agricultura, à pecuária, à pesca, não é? Nós temos a economia 90% praticamente dependente da indústria petrolífera. Aqui no fim também, durante o período colonial, também a dependência era praticamente a mesma. Havia muita dependência também aqui já no fim, antes do setor petrolífero, e eles também começaram já naquela altura a diversificar. Certo. Diversificar. Por isso é que este boom, esta alteração rápida na industrialização da província ultramarina, que se chamava Angola na altura. Então, essas áreas, nós temos que, para diversificar, temos que começar pelos setores e os projetos estruturantes. Como disse, as infraestruturas, quanto a as vias de acesso, a conectividade é bastante importante. Porque não interessa você produzir e não consegue escoar os produtos para as áreas de consumo. Não tem como. Agora, perguntou por que até agora não há implementação. Há vários fatores conjugados. Um deles tem a ver com recursos, porque uma coisa é montar a estratégia, a outra coisa é recursos para implementar a estratégia. A outra pode ter a ver com gestão. Gestão a todos os níveis. Gestão a todos os níveis. Nós temos problemas sérios e temos que mudar de mentalidade. Gestão a todos os níveis, porque quando eu vou a uma repartição que devo começar a trabalhar às 8 horas e as pessoas chegam às 10h30 e saem às 13h, poxa, fica difícil implementar o que quer que seja. Se este comportamento se replicar em vários departamentos, em várias fábricas, já que não é só o setor público, o setor privado também. Portanto, é preciso que cada um consiga fazer, cada um faça o seu papel para que, em conjunto, consigamos ultrapassar esta dificuldade. Como diz no ditado, se cada um varrer em frente à sua casa, a rua fica limpa, toda a rua fica limpa. Portanto, a implementação tem este problema. Aliás, não mudamos porque a implementação, nós temos muitos problemas. Muitas vezes montamos uma estratégia, mas depois já percebemos que esta estratégia também, a sua implementação vai criar os problemas e então evitamos a implementação. Mas temos que assumir que é uma estratégia que nós assumimos e temos que ir até o fim para avaliar depois. Estou aqui. Obrigada mais uma vez, diretor. Estamos mesmo no final. Agradecemos pela sua presença, agradecemos por ter atendido o nosso convite e pela forma brilhante como
apresentou a temática e esclareceu-nos aqui, esclareceu as nossas dúvidas, as nossas inquietações, e gostávamos de pedir que deixasse as suas considerações finais para podermos assim encerrar o debate. Poxa, mais uma vez agradecer a Development Workshop pelo convite e dizer que nós, enquanto Câmara de Comércio e Indústria de Angola, estaremos sempre disponíveis para interagir, principalmente com a juventude, falar sobre a nossa experiência, a nossa pouca experiência nesta área, e também a experiência que nós recebemos dos parceiros que nós temos. Não são poucos. Nós temos parceiros, como disse, temos parceria com várias instituições, e aí, pois, aquilo que a gente bebe também podemos partilhar com os participantes, se assim entenderem. Sempre, de vez em quando, estaremos sempre disponíveis para partilhar convosco a nossa experiência e também bebermos da experiência dos outros. Espero que nos convidem também para participar tanto nos programas com outros participantes. Nós também estaríamos interessados em participar, mesmo se eu não participar, os diretores podem participar. Então ficou aqui, vamos acautelar. Obrigada mais uma vez a todos que se fizeram presentes, tanto na plataforma Teams, como aqueles que nos acompanharam a partir do Facebook, ao Daniel, que acompanhou aqui também na sala. Muito obrigada. Despedimos-nos assim, desejamos bom final de semana a todos e até ao próximo debate.